Beleza, então já está gravando. Só ressaltando que eu vou deixar até amanhã 2 atividades para que vocês possam estar realizando para a composição da nossa N1, ou seja, a nota do trimestre. Então, não deixem de fazer, são atividades simples, mas que... Pode O senhor falar. pode disponibilizar elas hoje, as tarefas? Sim, a ideia é que eu consiga hoje, tá bom? Então, tá. Em termos de prazo, como nós teremos aula, salvo engano, semana que vem, então eu vou dar esse prazo para vocês. E na semana que vem eu vou passar mais uma atividade, então vocês terão 3 atividades avaliativas nesse trimestre. E na nossa última aula, eu vou passar mais um, né? Então nós teremos 2 hoje, mais uma. Na última aula eu não vou passar atividade, nosso tempo já vai estar corrido, aí eu terei que já passar de recuperação paralela, tá bom? Então, serão 3 atividades para que nós possamos fazer a média aritmética e ter a N1. Perfeito? E qualquer dúvida, pessoal, vocês sintam-se à vontade em estar me contactando. Eu sempre estou disponível aí para que vocês possam estar dentro das suas limitações e das nossas, né, aprendendo e tirando suas dúvidas. Ok? Eu vou, então, compartilhar aqui a nossa apresentação. Vocês já estão conseguindo visualizar? Sim. 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 Beleza. Às vezes eu tiro um pouco aqui a câmera para evitar problemas da internet, porque sempre ocorrem algumas flutuações, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a questão do perfil gerencial. Na última aula nós já vimos algumas atitudes que o administrador deve ter, né, se comportar perante os seus funcionários, porque sempre acaba afetando a sua imagem, a sua credibilidade. Então, conduzir empresa não é algo tão trivial de se fazer, não é algo fácil, porque você vai ter que lidar com a variável mais complexa e difícil de tratar, que é a variável humana, mas que existem vários estudos, vários mecanismos, meios e formas para se tratar. É de suma importância, porque uma boa administração ela acaba fazendo com que as coisas funcionem. É a orquestra de uma sinfonia. Se não tiver o orquestrador, como é que faz? Cada um vai tocar de uma forma diferente. Então, tem que ter o pulso firme, mas tem que ter um bom senso, um consenso, uma decisão democrática também sempre é bem-vinda, ter humildade para escutar as diversas facetas, os diversos funcionários, todas as pessoas, porque cada um tem uma visão distinta de algo. Então, acho que a junção disso acaba resultando em melhores soluções e melhores propostas. Então, o administrador é uma pessoa que tem que ser hábil, mas sempre apto a ouvir os seus funcionários, os seus colaboradores. Nunca perde quem ouve conselhos, faz análise, faz filtro e acaba decidindo o que for melhor. Bem, então, entrando aqui na nossa temática sobre o perfil gerencial, o que é esse perfil gerencial? São características que o gestor necessita de ter para dar andamento à sua organização, à sua empresa. E também os funcionários devem ter algumas características dessas, porque a empresa ela é dividida em várias etapas, em vários departamentos. Então, cada departamento ele acaba cuidando de um aspecto organizacional. Então, o que é o conhecimento nesse aspecto? O conhecimento, ele é um conjunto de informações. Então, não tem como um gerente ser competente se não tiver uma base informacional. O que vocês estão vendo aqui é adquirir conhecimento. Então, o conhecimento ele é resultante de leituras, de aprimoramentos, da busca por conselhos. Então, o conhecimento ele é algo tangível
e intangível. O que é tangível e intangível? Tangível é aquilo que você pode tocar, aquilo que você consegue mensurar. Então, conhecimento tangível é aquele que consta nos livros, nos artigos, nos papers, nos documentos institucionais, nos relatórios, no diário de bordo. Então, tudo que é tangível, que você consegue pegar, ver, isso é um conhecimento que nós conseguimos absorver de uma forma mais fácil. Agora, o conhecimento tácito, ou intangível, é aquele conhecimento pessoal, subjetivo, a qual cada um possui. É a internalização do saber. E esse é difícil de você extrair. Então, por isso que as pessoas devem ser consultadas. É você sempre observar as opiniões alheias, para verificar esse tipo de saber, esse tipo de conhecimento. Então, o conhecimento ele tem essas duas facetas. Beleza? O conhecimento explícito, que é o que está documentado, que é fácil de você absorver. E o implícito. Né? Esse implícito é aquele conhecimento que você não consegue visualizar, que é o conhecimento tácito, na qual cada pessoa possui aquele tipo de conhecimento. Tá? Então, esse conhecimento é uma forma de você absorver esse conhecimento para que você consiga gerar um outro pilar. Nós vimos conhecimento, que são as habilidades. Então, a habilidade é o conhecimento que você tem aplicado. Então, você já aprendeu tanto, já viu, já revisou tanto aquilo, que você já tem uma habilidade para desenvolver algo. Vamos pegar uma disciplina de vocês, por exemplo, matemática. Praticamente todos vocês sabem efetuar as operações básicas. Mas lá no início, quando vocês fizeram o primeiro ano do fundamental, alguns já tinham mais dificuldade que os outros. Então, através da repetição, através de absorção desse conhecimento, vocês acabaram adquirindo habilidades para efetuar esses cálculos. E assim é a vida organizacional. Com o tempo, você vai adquirindo habilidades, porque esse conhecimento ele vai se internalizando. Então, é algo que você não precisa recorrer ao manual, né, a recorrer a um estudo, porque você já internalizou esse conhecimento. Então, isso nós identificamos na literatura como habilidades. Então, as habilidades, elas são o conhecimento absorvido. E dentro disso, como Robert Kerns, ele afirma, ele divide as habilidades em três categorias, que é a habilidade técnica, as habilidades humanas e as habilidades conceituais. Voltando aqui, as técnicas são aquelas operacional, ou seja, para a execução do trabalho. Então, elas são importantes para que o funcionário possa estar executando aquela atividade operacional que nós já vimos, que é onde é produzido o produto ou realizado o serviço que a empresa ou que a organização produz. Pegando o exemplo, né, de vocês, uma hamburgueria. Então, a habilidade técnica é aquela pessoa que vai conseguir preparar o hambúrguer, que vai conseguir assar, que vai temperar, que vai utilizar os insumos necessários para a produção daquele item. Então, ele precisa de ter uma habilidade técnica. Então, isso são as habilidades operacionais. O gerente de primeira linha, que é o gerente que vai analisar, que vai organizar como que vai ser feito o operacional, ele tem que ter essa habilidade técnica. Ou seja, tudo que é feito ali, ele tem que saber como fazer. Exatamente para instruir e para monitorar como que está acontecendo a realização daquela atividade. Porque ele vai saber identificar se há falhas no processo, se o produto não está com a qualidade esperada, exigida pelo cliente. Então, isso tudo faz parte da habilidade técnica. Está sempre ligado ao operacional, sempre ligado ao bem que a empresa produz, seja um serviço, ou seja a construção de um produto em si. Um serviço, por exemplo, um lava-jato.
Então, o veículo ele vai ter que passar por uma higienização, seja externa, interna, com N produtos. E aí, aquela pessoa que vai executar, ela tem que ter uma habilidade técnica. E o gestor dela, o gestor de primeira linha, ele vai ter também que conhecer todos os quesitos necessários para aquela operação. Porque como que você vai gerenciar algo se você não tem o conhecimento suficiente e satisfatório para aquilo? Já habilidades humanas são aquelas necessárias para a ocorrência de um relacionamento entre as pessoas. Então, segundo Chavenato, um dos maiores escritores de livros na arte da administração, a habilidade humana consiste na capacidade e facilidade para trabalhar com pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e motivações. Tem até uma parte aqui que está até comprometida, porque eu acho que na hora que eu copiei aqui, o hífen, por exemplo, apareceu que não deveria ter. Então, alguns erros gramaticais aqui, mas como vocês já estão no ensino médio, já conhecem até mais do que eu, porque vocês estão sempre estudando português e por aí vai. Tá? Então, desconsiderem esses erros primários meus aí, eu tenho que fazer uma correção. Então, a arte de lidar com as pessoas, ela é fundamental, porque uma das principais características que um bom administrador tem é o que nós chamamos de motivar. Então, a motivação, ela é uma palavra grega, né, que vem da significância de mover-se, né? Então, motivar é você fazer as pessoas moverem-se para um determinado objetivo. Seja produzir com a maior eficiência, com a maior eficácia, nós já vimos a diferença entre ambas, seja produzir com a qualidade esperada, com bom profissionalismo. Isso tudo o gerente precisa ter, essas habilidades humanas. É igual aquele professor simpático e o antipático. O simpático ele tem uma caracterização humana, você se sente feliz em ingressar naquele grupo, em estar executando as atividades que aquele docente passa para vocês. Em contrapartida, já tem alguns professores antipáticos, que não têm uma certa habilidade na condução humana, e isso acaba gerando dificuldade dos alunos se interagirem. Por mais difícil que a disciplina for, sempre nós teremos algum mestre, algum professor que ele acaba tendo uma habilidade humana tão fantástica, que ele acaba fazendo com que os alunos aprendam. Então, isso é o que nós chamamos até de didática, né? Um professor com didática é um professor que tem uma habilidade humana bem expressiva, aquele professor que consegue realizar o engajamento. É igual os influenciadores digitais. Quem são os melhores influenciadores digitais? São aqueles que têm habilidades humanas mais satisfatórias. Eles que vão conseguir um maior engajamento, tá bom? Então, a habilidade humana ela é imprescindível, porque se você está numa organização e você vai ser um gerente, um administrador, você sabiamente vai ter que lidar com os seres humanos. Nos Estados Unidos, há uma grande procura por cursos, não só de administração, mas também de psicologia. Porque como lidar com o humano, com o ser humano, é algo não trivial de se fazer, é algo difícil, exige vários estudos, várias leituras e vários experimentos práticos de vida. Então, muita gente acaba indo para o lado da psicologia também. Aqui no Brasil, não. O psicólogo ele não tem ainda esse algo comum de trabalhar como gestor. E o interessante é que alguns pastores, né, de igreja, alguns líderes religiosos descobriram que, mais do que trabalharem com a liturgia, né, trabalharem com a Bíblia, com o instrumento religioso a qual eles pregam, a qual eles ministram os seus cultos, a missa, eles perceberam que estudar psicologia é muito interessante, porque acaba ajudando naquele contato, aquele humano, e fazendo deles líderes religiosos mais eficazes. A maioria, por exemplo, o Silas Malafaia, ele é psicólogo, e o outro, Enes, líderes religiosos, eles entendem bem de psicologia, fazem psicologia. Bem, habilidades conceituais. Bem, essas conceituais já são aquelas que necessitam de um conhecimento
organizacional, um conhecimento de administração mesmo, né? Aquele que consegue entender e visualizar a organização como algo mais complexo. Olhar não apenas o departamento de produção, ou o departamento de recursos humanos. Pegando o caso, por exemplo, do Instituto Federal, a sala dos professores seria um departamento, a secretaria outro, o CAI outro. Então, o gestor, ele tem que ter uma noção de cada departamento, né, o que cada departamento faz. Ter esse conceito para ajudar que aqueles departamentos se interajam entre si, fazendo com que a organização caminhe de uma forma bem eficaz. Então, a habilidade conceitual é isso, é você compreender a complexidade organizacional como um todo. Então, aí, ele precisa ter essa visão exatamente para fazer com que essas partes se unam em detrimento de um objetivo maior, que é a sobrevivência organizacional. Bem, como nós já falamos essas 3 habilidades, agora nós temos um item, né, voltando aqui, que são as atitudes. Então, só para revisar, né? Conhecimento é tudo aquilo que você vai... E a internalização desse conhecimento, ele vai se transformar em habilidades. A atitude, ela é uma competência gerencial também, bem interessante, importante, assim como as demais, porque ele é o ato de você executar, né? É o ato de você fazer com que o conhecimento se torne habilidade. Mas se você não agir, o conhecimento, a habilidade acaba não tendo relevância. Então você precisa de agir. E esse agir é o que? A materialização do comportamento dos gerentes, é como eles agem. Então, elas são a base das doutrinas administrativas e da cultura organizacional. Atitude é a colocação em prática dos conhecimentos e habilidades que você possui. Então, não adianta você ter um conjunto de habilidades se você não as coloca em prática. E que muitas das vezes a habilidade ela acaba surgindo exatamente com a prática.
Nossa, eu pensei que tava tendo aula ainda. Acho que a internet do professor caiu e aí ele saiu da sala. Eu saí pensando que era a minha internet, vou sair de novo.